Nós recebemos as independências, mas não estamos livres. Nós estamos independentes, mas não estamos livres. É como um jovem de 17 anos, né? 17 anos, 18 anos, que ele está independente dos pais. Uma criança, um jovem, um adolescente de 16, 17 anos, não precisa mais que o pai lhe ajude a atravessar a estrada. Ele vai na escola sozinho, volta, consegue servir sozinho, consegue tomar banho sozinho. Ele está independente dos pais, mas não está livre da tutela dos pais. Porque o pai é que lhe paga a escola, o pai é que lhe põe a comida em casa. Ele não está livre, é como os Estados africanos. As nossas independências foram uma fraude. Em África, tecnicamente, juridicamente, existem 54 a 56 países. Mas, na prática, na praxis, em África só existem 4 países. Existe a Inglaterra em África, que são os países anglófonos, que estão ligados à Commonwealth. Existem os países francófonos que estavam ligados à francofonia. Existem os países lusófonos que estão ligados à CPLP. Tudo que a CPLP mandar, eles vão fazer. É por isso que aqui em Angola se comemora uma semana da língua portuguesa, mas nunca se comemora um dia sequer das nossas línguas regionais. A prova está aí. O programa de ensino, quem tem que basear é Portugal. Agora, nossas escolas. As escolas, por exemplo, no nosso... Eu não tenho receio de dizer isso, não é? É por isso que nós recebemos a independência. A tal independência em 1975. É para fazer provar se somos mesmo livres ou não. Por isso é que eu vou dizer isso. Nós, por exemplo, agora estamos a ter algumas escolas de referência em Angola. Mas quem está a ditar a regra do jogo para essas escolas serem escolas de referências é Portugal. Quem elaborou há pouco tempo, parece que elaboraram ou tentaram elaborar o exame nacional, não chamaram ou queriam chamar especialistas de Portugal. Como é que na tua Constituição angolana a língua oficial do país é português? Por quê? Se essa língua foi introduzida aqui com violência. Então, enquanto você tiver na Constituição o português enquanto língua nacional, as universidades que nós temos são de caráter ocidental. Essas universidades não reconhecem as nossas ciências. O tipo de religião que nós temos é o cristianismo. A comida, 80% da comida que nós temos é do estrangeiro, vem de barco. Nós já chegamos até de importar massa tomate. Como é que um país tem a segunda maior bacia geográfica do mundo e o tomate nasce em todas as estações do ano, é só você regar, você importa massa tomate? Quer dizer que você está a ser colonizado pelo estômago. A nossa juventude aqui é alimentada com um tipo de comida, a chamado fast food, de algumas empresas, que lá nos países deles já se sabe que aquilo cria câncer. Mas aqui nós estamos a continuar dando aos nossos filhos. Então nós temos um grande complexo de inferioridade. O Ministério da Justiça nega esses nomes por quê? Porque muitos de nós temos também, é preciso dizer aqui, nós temos muitos agentes infiltrados dos europeus. Muitos, vou lhe dizer, até mesmo dentro dos governos em África. Não foi há pouco tempo que se descobriu que no Congo um deputado estava a trabalhar para a França, um deputado congolês estava a trabalhar para a França e para o Ruanda, ele que dava os dados para a França e para o Ruanda para se fazer a confusão que está lá agora no Congo Democrático. Nós temos muitos infiltrados, então, quando eu deixar de dar o meu nome, porque o nome é o quê? Eu vou lhe falar um bocadinho profundamente do nome, dentro daquilo que o professor Dumbi Facoli fala. O professor Dumbi Facoli diz que a cultura, como eu disse no início, é a relação espiritual, a relação entre um povo, não é a relação espiritual entre um povo e o cosmos. O cosmos é o quê? É o universo. E esse cosmos tem uma força que se pessoaliza, que controla, porque aqui nós em África não temos isso, não tem nenhuma cultura africana antes da colonização, nenhum sistema filosófico em África que é do ateísmo, que diz que Deus não existe. Isso é coisa produzida na Europa e na Índia. E na China.
O africano nunca disse que Deus não existe, não pode. O nosso universo é muito inteligente. Então, nós temos uma relação espiritual. E o professor Dumbi Facoli diz que essa relação cósmica que nós temos com o universo é que se traduz na cultura. E o professor Dumbi Facoli diz que cultura são 3 coisas: o nome, a língua e a tradição. Então, a língua é o veículo em que decorre toda a tradição. E o nome é o módulo onde a língua se manifesta e a tradição se revela. Quando eu tiver um nome meu, por exemplo, eu costumo falar desse meu nome de colono, Filipe. Filipe vem de quê? Filipe vem do grego philos hippos. Philos quer dizer amigo, hippos cavalo. Eu não sou amigo de nenhum cavalo. Não é possível. Agora, quantos Filipes existiram na minha família? Na minha família só existia um Filipe. 2, não é? 2 Filipes antes de mim, porque eu sou Filipe Arthur Vidal, sou xará do meu avô, Arthur Filipe. Eu me inverteram, fiquei Filipe Arthur. Então, eu sou o terceiro com a propriedade desse nome. O primeiro foi o meu bisavô, que foi batizado pelos brancos. Depois, o meu avô, de quem eu herdei o nome. E eu. São os 3 únicos na nossa família. Segundo, eles receberam esse nome de Filipe da onde? Quantos Filipes notáveis existiram no mundo? Primeiro, o primeiro grande Filipe notável foi um assassino, o pai do Alexandre o Grande. Como é que eu vou receber o nome de um assassino? Temos o Filipe o Belo na França, que foi um outro rei na França, que matou os cavaleiros templários. É um outro assassino. Então, como é que eu vou estar conotado com a história de um assassino? Está vendo? Agora, quando eu dizer me Kumpemba é Limbondo, Kumpemba é o quê? O que é o Kumpemba? Quantos Kumpemba existiram na minha família, na minha língua? Então, Kumpemba não é Filipe, não tem o mesmo receptáculo, não tem a mesma vibração. Está vendo? Então, o nome revela a nossa vibração profunda. Então, nós hoje temos esses problemas que nós temos nas nossas famílias, na nossa organização social atual, porque a maior parte de nós estão com nomes de pessoas que nos escravizaram, pessoas que nos roubaram, pessoas que estupraram outras pessoas, pessoas que não têm a nossa história. Ah não, o nome dele agora vai ser David. Vai ser por quê? Ah não, por causa do rei Davi. Mas você não é israelita para ter o nome de David. O rei Davi não tem nada a ver conosco. Não, nós somos da descendência de Davi. Não tem nenhum preto da descendência de Davi. Esqueçam isso. Nós não somos judeus. Então, o nome tem essa carga espiritual. E o nome é o quê? É uma das entidades divinas que vivem em nós, o Rem. É por isso que através do teu nome conseguem te fazer bem e conseguem te fazer mal. Os africanos sabem disso. Por isso é que aquele nome que só os pais sabem. Por quê? Porque é um nome que todo mundo pode saber. E o próprio indivíduo em África, é por isso que o indivíduo em África, quando faz a iniciação da mucanda, ele recebe um nome iniciático, que só o que fizeram curso de iniciação, ou a mesma iniciação, ao mesmo tempo que ele, vão saber. Os outros não vão saber, nem a mulher dele vai saber. Porque o nome é o quê? O nome é um atributo. O nome é um veículo mágico para você atuar nesse planeta. Como disse, eu fui militar. Quando eu fiz o meu batismo de fogo, eu recebi um nome militar. Eu tenho um nome militar que eu uso quando vou em frente de combate. Eu não posso ir no combate como Filipe Arthur Vidal. Não, eu vou com um outro nome, um outro veículo mágico, para eu poder ter sucesso no combate. Quer uma prova disso? Vou lhe dar para eles. O indivíduo nasceu como o quê? Como Jehoshua. Depois dele fazer o batismo, passou a ser chamado de quê? Emanuel. O Manuel e o Jesus são diferentes. São nomes diferentes. É por isso que até hoje, nós vamos aqui
no estado Lunda, aqui no Império Lunda Chokwe, até hoje nós temos os Muata, não é? Os Muata, os Manchanvua, não é? Os reis Lunda. Quando o indivíduo é entronizado, recebe um novo nome. Tem um nome de rei. Vou lhe dar outra prova. Aqui o cardeal Bergoglio, o Dom Bergoglio, quando se tornou Papa, recebeu um outro nome. Não é? Francisco. Papa Francisco, ele não é Papa Francisco II. Por quê? Qual é o problema em nós entendermos isso? Então, se nós não entendermos isso, nós vamos ter muitos problemas. E é por isso que vê que não tem nenhum europeu que se dá nome de africano, não tem nenhum asiático que se dá nome de africano, não tem. Ele sabe disso, porque ele sabe que quando perder o nome dele, ele vai perder a personalidade, vai perder a força espiritual, vai poder ter titularidade e vai se desligar com seus antepassados. Vou lhe dar mais uma prova. Um indivíduo, quando se converte no Islã, recebe um nome. Já não é mais Felipe, vou virar Jibril. Ou vou virar Abu Sufyan. Por quê? Vou receber o nome daquela comunidade para me conotar com aqueles antepassados, com aquela força espiritual, porque o nome te liga numa egrégora, que é a fonte de energia. Então, temos que ter cuidado com isso dos nomes. Os nomes não se dão à toa nas crianças. E é um crime o que o Ministério da Justiça tem feito. Nós temos que ter o direito de termos os nossos nomes. E mais uma coisa que eu vou dizer aqui. O indivíduo não tem que ter só um nome ou dois. Não. Porque o indivíduo aqui só tem direito a 2 nomes, mas o sobrenome do pai e da mãe não. O indivíduo tem que ter 5 nomes. Porque nós temos 5 sentidos superiores que estão aqui no mundo, na cabeça. Ele tem que ter 5 nomes. Quer dizer, as pessoas pensam que o africano fazia suas coisas à toa, não. Nós temos que ter 3 teus mais 2 da família. E você precisa ter força, você precisa ter energia. E a energia está onde? Está no teu nome. Está vendo? Então o nome não se dá à toa. E mesmo ainda aqui em África, quando o indivíduo tem filhos, por causa dos filhos que vai ter, pode adotar um outro nome. Por causa daqueles filhos.